Imagine um mundo onde o sol nunca nasce, onde o tempo é medido não por horas, mas por batimentos de medo, onde o esquecimento é lei e cada respiração pode ser a última. Noxion não é um planeta, é uma sentença, um buraco escuro esculpido, à beira de nebulosas venenosas, onde o Império despeja aquilo que não pode apagar, mas também não pode permitir que viva. E entre essas almas condenadas, há um homem que carrega não apenas a injustiça, mas um segredo que pode reacender as estrelas. A superfície de Noxion parece viva, mas não há vida ali. Somente respirações abafadas, sob um céu eternamente encoberto por nuvens de enxofre e poeira cósmica. Não existe aurora. Não há entardecer. Há apenas a penumbra, constante, pesada, úmida de silêncios e ecos. As primeiras imagens que se gravam na mente de qualquer exilado são sempre as mesmas. As torres enferrujadas se projetando como dedos quebrados da terra, as dunas escuras se movendo com lentidão, como se o próprio solo quisesse engolir os esquecidos. E entre essas dunas, envolto em uma névoa cinzenta, caiu Kyle Draven. Seus olhos, ainda carregando a raiva da traição, não buscaram abrigo. Buscaram entendimento. Por que um planeta como esse ainda existia? Por que não foi destruído, apagado dos mapas, erradicado da memória galáctica? A resposta, ele descobriria muito em breve, não estava no planeta, mas no que o Império precisava esconder. Em Noxion, a gravidade parece mais pesada, não apenas nos corpos, mas nas almas. É como se o próprio tempo tivesse sido amarrado ao solo, impedido de seguir. Kyle caminha por entre destroços de antigas cápsulas, cada uma marcada com símbolos de raças que nem sequer lembram seus nomes. Aqui, até as palavras morrem devagar, mas há algo no ar, algo que não é vento, não é poeira, é atenção. O planeta observa, ou algo dentro dele. E Kyle sente no fundo de seu exílio que esta não será apenas uma história de sobrevivência. Será o início de algo muito mais profundo. Algo que nem a escuridão será capaz de esconder. Por muito tempo, não houve julgamento, apenas uma transmissão oficial, fria e impessoal. Kyle Draven, traidor da paz intergaláctica, cúmplice na destruição da frota de Zairan, condenado ao exílio em Noxion, indeterminado, irrevogável. Mas ele sabia a verdade. A frota foi destruída por ordem do próprio Conselho. Kyle foi apenas o soldado, o comandante obediente. Quando as consequências fugiram do controle, alguém precisava pagar. E ele era o rosto perfeito, herói de guerra, símbolo da unificação, fácil de adorar e ainda mais fácil de crucificar. A nave de exílio não desacelerou ao entrar na atmosfera. De Noxion, ela simplesmente se abriu a 1000 metros do solo. O impacto foi brutal. Ossos se partiram. O sangue se misturou à poeira escura, mas ele sobreviveu. Entre a dor e o entorpecimento, Kyle rastejou até uma caverna rasa e permaneceu imóvel por 2 dias completos, observando, pensando, calculando. Não havia guardas. Não, havia cercas. A prisão era o próprio planeta. As câmeras orbitais do Império garantiam que nenhum exilado saísse. Mas dentro de Noxion, o caos era deliberado. Não havia regras, apenas sobrevivência. Kyle notou os corpos, alguns ainda recentes, outros já fossilizados, partidos em silhuetas grotescas. Não era apenas o clima, não eram apenas os animais noturnos, eram os próprios prisioneiros, organizados em facções invisíveis, em fronteiras não ditas. Cada passo que ele desse dali em diante poderia ser o último. Mas Kyle não fora exilado para morrer, não por dentro. E se o Império queria que ele desaparecesse no silêncio de Noxion, então ele faria o contrário. Ele faria ecoar seu nome. Noxion não era vazio, ele pulsava, em cada ruína semi-enterrada, em cada caverna esquecida, em cada redemoinho de gases sombrios, algo observava. E Kyle logo descobriria que a noite perpétua de Noxion escondia mais do que monstros. Ela abrigava civilizações quebradas,
fragmentos de impérios que o tempo preferiu apagar. A primeira presença que ele sentiu não foi vista. Foi ouvida. Os Varn, seres que evoluíram na ausência total de luz, com pele escura como o abismo e sentidos moldados pelo medo. Eles caçavam com precisão, não por visão, mas pelo som. E quanto mais alto o coração batia, mais rápido eles vinham. Kael ouviu sussurros sobre eles, histórias de presas que cantavam ao cortar carne. A noite para os Varn era um campo de caça eterno, mas eles não estavam sozinhos. Havia os Shield, intocáveis, invisíveis, sob qualquer iluminação direta. Suas vozes não passavam pelos ouvidos, mas pela mente, como ondas mentais que faziam o sangue vibrar. Eles falavam em códigos de intenção, e uma única ideia mal interpretada podia significar morte. Kael percebeu que os Shield não viviam em territórios. Eles viviam em estados de consciência coletiva. Para os humanos, isso era indecifrável, mas para ele, uma vantagem. E então vieram os Dren, híbridos, anfíbios de pele translúcida e armaduras tecnológicas que pareciam parte de seu corpo. Refugiados de um império afundado em guerras internas, agora se dividiam entre clãs tribais e fragmentos de tradição. Kael viu neles algo familiar, orgulho ferido, força mal direcionada e uma profunda, desesperada vontade de pertencer novamente a algo maior. Por fim, havia os humanos, ou o que restava deles. Rebeldes, ex-militares, criminosos políticos, sobreviventes de mundos esquecidos. Todos lançados ali, todos perdidos de si mesmos. Viviam em grupos voláteis, onde cada semana um novo líder surgia e caía. Eles não o reconheceram. Para eles, Kael era apenas mais um condenado. Mas ele os reconheceu e sabia que, no meio daquela multidão de sombras e instintos, ainda restava algo inflamável, algo pronto para arder. Kael aprendeu rápido. Em Noxion, o tempo não se mede em horas. Mede-se em decisões que você sobreviveu. A escuridão do planeta não era apenas ausência de luz. Era estratégia, era linguagem, era campo de guerra. E dentro dela, os conflitos não explodiam, sussurravam. Cada movimento era um risco calculado. Cada aliança, um jogo de máscaras. Kael começou pequeno, um gesto aqui. Um resgate simulado ali. Um silêncio respeitado no momento certo. Ele observava como um predador, mas se comportava como um fantasma. Entre os Dren, mostrou respeito pelas antigas runas de comando. Entre os Shield, aprendeu a se comunicar com pensamentos sutis. Com os Varn, aprendeu a respirar com calma. A nunca demonstrar medo. E entre os humanos, ele reacendeu algo que parecia extinto. Disciplina. Não era liderança declarada, era influência invisível. Como as correntes de gás que moviam as dunas subterrâneas de Noxion, ele reorganizava as peças sem que elas percebessem. Grupos começaram a se formar, inicialmente por sobrevivência, mas com o tempo, por propósito. Rumores surgiram, de um novo prisioneiro que não parecia quebrado, de alguém que conversava com Varn sem morrer, que caminhava entre Dren sem ser caçado, que havia sido exilado, por saber demais. As sombras começaram a se mexer, diferente. Kael não usava armas, usava histórias. De um império que mantinha Noxion como teatro de controle, de raças mantidas em conflito para nunca se unirem, de uma oportunidade que surgia, rara como um eclipse num mundo sem sol. Alguns não. Acreditavam, outros já tinham perdido tudo e começaram a escutar. No jogo das sombras, Kael jogava em silêncio, e cada peça que caía no tabuleiro, ele a recolocava em outro lugar, mais perto do centro, mais perto da faísca. Não foi um mapa, nem uma escavação, que revelou a verdade. Foi um erro de comunicação, um sinal de rádio antigo, interceptado por acaso, repetindo uma mensagem cifrada. Ruptura em estágio 3. Sujeitos mostram tendências colaborativas.
Noxion permanece controlada. Kael congelou ao ouvir aquilo. Ruptura. Essa palavra não fazia parte do vocabulário penal. Era linguagem de laboratório, de cientistas, de observadores, distantes. Ele repassou a mensagem mais de 20 vezes. Não era uma transmissão de socorro, era um relatório. Noxion não era apenas um lugar de exílio, era um teste, um experimento de longo prazo para analisar os limites sociais de civilizações fragmentadas. Tudo fazia sentido agora. O ciclo eterno de conflitos, a escassez planejada de recursos, as estruturas de vigilância disfarçadas como ruínas, até os incidentes climáticos, como as tempestades eletromagnéticas, pareciam coordenados para manter a tensão. Kael formulou uma hipótese, a teoria da ruptura. Noxion fora construída para estudar o momento exato em que espécies rivais deixariam de se destruir. Para cooperar. O Império observava tudo, esperava que o experimento fracassasse, que o ódio natural entre raças mantivesse todos separados. Mas se por alguma razão a ruptura acontecesse, se a união surgisse, eles apagariam tudo. Nada podia escapar do controle imperial. Nem mesmo a esperança. Kael sabia que a faísca estava acesa, mas agora sabia também que havia um cronômetro oculto, girando silenciosamente sobre suas cabeças. Se a ruptura fosse detectada, a próxima fase não seria observação, seria aniquilação, e por isso ele teria que acelerar tudo. Nas cavernas de obsidiana, abaixo da crosta instável de Noxion, onde sensores imperiais não alcançam, algo que nunca deveria existir foi convocado. Um encontro. Não uma guerra, não uma emboscada, mas uma conversa. Kael chamou-lhe de Conselho Sombrio. Não porque era secreto, mas porque era improvável. 4 representantes. 4 cicatrizes vivas de civilizações quebradas. Velat, o alfa dos Varn, olhos como poços negros, cuja voz vibrava com o peso de gerações enterradas na fome e no medo. Sihal, a Shield em forma de sombra pulsante, que falava, sem som, mas invadia a mente de todos com lembranças do vazio. Omndar, o Dren, coberto de placas translúcidas e circuitos vivos, portando um fragmento ancestral que pulsava com energia anfíbia esquecida. E Kael, o humano condenado. Traidor o visionário? A tensão era palpável, como se a própria gravidade de Noxion tentasse esmagar aquela tentativa de unidade. As primeiras palavras foram ameaças veladas, as segundas, memórias compartilhadas. Mas foi a terceira rodada que mudou tudo. Quando Kael revelou a verdade sobre o experimento, ele mostrou o sinal, mostrou os padrões, revelou as ruínas falsas, os drones escondidos, as tempestades induzidas. Vocês não foram esquecidos, disse ele. Foram colocados aqui, como peças de um quebra-cabeça cínico. O silêncio que se seguiu não foi hostilidade, foi reconhecimento. Cada um deles, em sua própria língua, entendeu. Não eram inimigos. Eram cobaias, e ali, sob a luz trêmula dos cristais de plasma, um pacto silencioso foi feito. Não uma aliança formal, mas uma decisão. Se vão nos observar, então que vejam o impossível. Kael sabia que a guerra ainda viria. Mas agora, não. Seria entre raças, seria contra os de cima, o que começou no subterrâneo, emergiu. Na superfície corroída de Noxion, onde o céu parece mais pesado que a própria atmosfera, e as tempestades carregam eletricidade suficiente para apagar memórias, algo novo começou a ecoar entre os exilados. Sussurros. Não ordens. Não. Promessas, mas ideias. Ideias que se espalhavam como radiação, invisíveis, indetectáveis, impossíveis de conter. Um Varn recusou caçar um humano. Um Child enviou sinais não hostis a uma base rebelde. Um grupo de Dren compartilhou água com outro clã. Pequenos gestos, quase ridículos. Mas em Noxion, até o menor ato de empatia é uma ruptura.
Kyle não liderava com discursos. Ele semeava o conflito interno. Sabia que o ódio entre espécies era programado, incentivado, alimentado. Sabia também que, para quebrar o ciclo, precisava de algo mais perigoso do que armas: fé. Não fé cega em deuses ou impérios, mas fé um no outro, na possibilidade de que mesmo ali, mesmo em um planeta onde o sol jamais nasce, poderia existir. Escolha. E então surgiram os símbolos, pinturas nas rochas, códigos gravados no casco das ruínas, 3 riscos em zigue-zague, representando as 3 órbitas instáveis de Noxion. Símbolo da desordem, agora reconfigurado como bandeira, os primeiros. Que o seguiram eram chamados de insensatos. Depois de semanas, eram chamados de perigosos. E quando interceptaram uma transmissão imperial, foram chamados de ameaça real. A revolta, até então hipotética, passou a ter corpo, nome, direção. Os exilados não queriam redenção. Queriam provar que o esquecimento não apaga a chama de quem foi traído. E lá, no topo das torres metálicas de vigilância abandonadas, um novo tipo de fogo surgiu. Não de destruição, mas de convocação. As vozes da superfície estavam prontas para gritar. Durante ciclos inteiros, Noxion foi apenas uma sombra no mapa, estelar. Uma coordenada esquecida, uma estatística de exílio. Mas quando os sensores do Império detectaram uma anomalia de rede vinda da superfície, algo mudou. Eles ouviram uma transmissão não codificada, não acidental, mas deliberada. Nós não somos prisioneiros. Somos sobreviventes que lembraram como criar. E quando a criação nasce no meio do esquecimento, ela não pode mais ser apagada. O véu que escondia Noxion como apenas uma prisão remota caiu. Não era mais um depósito de fracassos. Era um farol rebelde. O Alto Conselho reagiu com o instinto dos impérios moribundos. Violência imediata. Uma frota de sondas orbitais foi lançada, cada uma armada com cargas pulsantes, programadas para obliterar qualquer sinal de unificação. Mas o Império não contava com o que Kyle havia construído, não apenas alianças, mas resiliência estratégica. As ruínas foram transformadas em interferidores. O solo, antes tóxico, agora era combustível tático. As velhas torres de controle, reativadas como mirantes de disrupção atmosférica. Pela primeira vez, o Império hesitou, e quando o poder hesita, ele sangra. As raças em guerra interna, agora lado a lado, resistiram como um só organismo, e cada explosão não apagava uma esperança, revelava outra. Os Varn uivavam em mantras sincronizados. Os Shield dobravam a luz e confundiam as sondas. Os Dren projetavam escudos líquidos em torno das cavernas centrais. E os humanos transmitiam tudo, não para o Império, mas para os sistemas exteriores, para as margens da galáxia, para os outros esquecidos. A verdade emergia. Noxion era um experimento, mas agora era um erro fora de controle. No coração do Conselho Galáctico, um dos conselheiros se levantou e disse em voz baixa: talvez seja hora de desligar Noxion. Mas mesmo que destruam o planeta, os ecos já viajaram. E em cada mundo onde a luz da esperança parecia apagada, alguém ouviu. A transmissão ecoava por órbitas clandestinas e satélites abandonados. Nomes esquecidos, códigos antigos e frequências extintas começavam a responder. O que começou como um sussurro em Noxion, agora rugia nas bordas da galáxia, mas Kyle sabia. Ruído não era revolução. Ser ouvido era fácil. Ser seguido exigia algo impossível. Unir o impossível. 4 raças, 4 traumas, 4 formas de ver o universo. Os Varn, guiados por instinto e caçadas ritualísticas. Os Shield, isolados em suas mentes labirínticas. Os Dren, divididos entre orgulho e pragmatismo. E os humanos, desorganizados, desconfiados, quebrados. Kyle não era um líder nato. Ele era um soldado forjado por traições. Mas talvez fosse exatamente isso que o tornava o elo perfeito.
Ele conhecia a dor de todos os lados. Em uma antiga câmara subterrânea, onde o metal encontrava pedra e ruína, ele convocou os representantes sobreviventes de cada facção, não para impor, mas para escutar. A dor nos dividiu. Mas é ela que nos torna iguais. Não vim pedir que confiem. Vim mostrar que sozinhos já morremos uma vez. O silêncio foi longo. E então, pela primeira vez em ciclos incontáveis, os Shield responderam. Com som, os Varn abaixaram suas lâminas cerimoniais. Os Dren deixaram seus reatores pulsarem em sincronia com o ambiente. E os humanos ouviram em silêncio. Naquela câmara, um acordo foi selado. Sem sangue, sem assinatura. Apenas com um gesto, cada um revelou sua fraqueza. A partir dali, a estrutura da rebelião deixou de ser orgânica, tornou-se tática. Simétrica, imparável. Os Varn, mestres da emboscada. Os Shield, criadores de ilusões dimensionais. Os Dren, arquitetos e estrategistas. Os humanos, pontes entre os mundos. Era a última chance de equilíbrio, não apenas para Noxion, mas para o universo observar o impossível. Funcionar. Na superfície escura do planeta, um novo símbolo foi queimado no solo, não de dominação, mas de união. 4 traços interligados, com um vazio no centro. O vazio era Kael, o nada que tornou tudo possível. E o Império, pela primeira vez em sua história, não sabia como atacar. Porque não havia um exército. Havia uma ideia, e ideias, quando alimentadas por dor e propósito, não podem ser destruídas. A escuridão de Noxion nunca foi apenas ausência de luz. Era presença, era peso, era um véu vivo que esmagava vontades e devorava ideais. Mas agora ela tremia, não por causa de um ataque frontal, nem por explosões, mas por algo que o Império nunca previu. Organização entre os quebrados. Confiança entre os caídos. Esperança entre os condenados. As primeiras ondas de sabotagem vieram como sussurros, geradores sabotados, drones desativados, câmaras de vigilância alimentando imagens falsas. Os Varn atacavam sem deixar rastros. Os Shield distorciam rotas e percepções. Os Dren reprogramavam os protocolos de segurança como quem toca um instrumento antigo. E os humanos incendiavam o medo no coração dos oficiais imperiais, lembrando-os do que esqueceram. Como é lutar por algo real? Kyle Draven não comandava de um trono. Comandava da linha de frente, com cicatrizes à mostra, e a voz firme de quem já perdeu tudo, e não teme perder de novo. Quando os transportes imperiais tentaram evacuar os líderes administrativos de Noxion, encontraram suas rotas bloqueadas por um campo de interferência biotecnológica. Algo impossível, até os Dren o tornarem possível. Na hora final, Kael subiu até a torre de comunicação central. Não para enviar um grito de vitória, mas um aviso. O que foi enterrado aqui floresceu. Vocês criaram um inferno esperando que ele consumisse os condenados. Mas esquecem que é no fogo que se forjam as estrelas. As últimas defesas imperiais caíram naquela noite. Ou talvez tenham simplesmente se rendido, desorientadas, por algo que seus sensores não conseguiam detectar. Consciência coletiva. No centro de Noxion, onde antes havia um campo de testes, agora havia um farol, feito não de luz, mas de propósito. As transmissões da nova Noxion se espalharam por rotas comerciais esquecidas, rotas piratas, canais mortos. Não conclamavam guerra, não buscavam poder, apenas diziam: estamos vivos, estamos livres, e sabemos agora que nunca estivemos sozinhos. Kael não quis governar. Ele desapareceu nos setores subterrâneos, onde outros começaram a construir uma nova ordem. Mas nos muros de Noxion, sob o céu sem sol, uma frase foi entalhada, repetida em todas as línguas. Das raças que antes se odiavam. Na escuridão, fomos luz uns para os outros. E mesmo que o Império tente novamente apagar aquela centelha, ela já não pertence a apenas um mundo. Pertence àqueles que sobreviveram ao esquecimento e o transformaram em futuro.